Olá, seja muito bem-vindo ao SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E por falar em saúde, por falar em bem-estar, hoje nós estamos tendo a honra de receber a nutricionista oncológica, a Luana Moreira. Luana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer recebê-la aqui. Eu tenho certeza que o programa vai ser maravilhoso. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, né, de estar podendo participar aqui com vocês. E o tema de hoje, né, Luana, nós vamos falar sobre a nutrição oncológica. Isso. E eu já vou te fazer a primeira pergunta, porque é um tema que o pessoal tem bastante curiosidade, principalmente a da nutrição, mas mais ainda em relação à oncologia. Sim. Né? Então, eu gostaria de perguntar qual é a relação da nutrição com o câncer? Então, né, a nutrição ela tem um papel aí fundamental, tanto na prevenção quanto no tratamento, né, da doença oncológica. Na prevenção, uma alimentação saudável, equilibrada, rica em legumes, verduras, que é um estilo de vida saudável. Esse estilo de vida saudável, ele colabora para minimizar a exposição a fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. Então, fatores de risco como, por exemplo, a obesidade, né? A obesidade, né, o excesso de peso, de gordura corporal, ele está diretamente relacionado aí com o desenvolvimento do câncer. Embora, né, a população tenha pouca consciência disso, né? Acho que as pessoas não têm ainda tanto consciência da importância, né, de manter um peso corporal adequado para a prevenção do câncer. Não é questão, né, de estética, né, mas sim é uma questão de saúde, porque a gente sabe hoje que, por exemplo, o excesso de peso, de gordura corporal está relacionado, por exemplo, com o desenvolvimento do câncer de mama, do câncer de intestino, do câncer de ovário. Então, manter um peso adequado, né, um peso saudável, é um fator protetor quanto o desenvolvimento, né, tanto desses cânceres como de vários outros, né? Isso já tem aí uma evidência científica comprovada. E não é só uma questão, né, da gente alimentar menos, emagrecer e manter um peso saudável para estar conseguindo aí uma prevenção contra o câncer, mas também a qualidade dessa alimentação. Por exemplo, a gente já sabe também que um consumo, né, adequado de fibras através da alimentação também colabora para a prevenção do câncer de colo retal. Em contrapartida, né, um consumo excessivo de carnes processadas, ultraprocessadas, embutidos no geral que a gente fala, né, linguiça, salsicha, presunto, mortadela, está diretamente relacionado com o desenvolvimento do câncer de colo retal. E a carne vermelha? A carne vermelha, a evidência, ela está mais relacionada com essa carne ultraprocessada mesmo, sabe? Não tem evidências tão fortes com relação ao consumo da carne vermelha, mas em relação à carne ultraprocessada mesmo. Né? Entendi. Agora, a relação com o tratamento, né? Já no tratamento, a nutrição ela foca muito em a gente prevenir a desnutrição. O câncer, né, ele é uma doença que a gente tem alta prevalência de desnutrição, chegando aí até 80%, né, dos pacientes oncológicos, eles podem desenvolver essa desnutrição. E a gente sabe que a desnutrição é muito deletéria, né, aí pro tratamento, né, pro prognóstico desse paciente. E já que nós estamos falando de desnutrição, do prognóstico do paciente, tem uma pergunta que eu acredito ser muito interessante e é uma dúvida, eu acho que o pessoal quer saber sobre isso. Antes de começar a rádio, de começar a quimioterapia, é importante fazer uma visita no nutricionista, ver como é que você está, talvez uma suplementação, antes do tratamento? Sim, é extremamente importante, né? A desnutrição, como eu falei, ela está relacionada a um pior prognóstico. O paciente oncológico, né, desnutrido, ele tem um maior risco, né, de infecção, de menor tolerância ao tratamento oncológico, né, risco de toxicidade, por exemplo, à quimioterapia. Então, se esse paciente, né, logo quando ele tem o diagnóstico do câncer, ele é direcionado para um acompanhamento nutricional,
ele tem maiores chances, né, de ter um melhor, né, tolerância a esse tratamento, um melhor prognóstico. E a gente vai, né, fazer logo ali no início, né, desse acompanhamento nutricional, uma triagem nutricional para ver se esse paciente ele tem um risco, né, de estar desnutrido, né, ou de ser desnutrido, ou um risco de desenvolver essa desnutrição. Se ele a princípio não tem esse risco, mesmo assim ele tem que ser monitorado, né? Agora, o paciente que já, né, a gente identifica esse risco, ele já é desnutrido, a gente usa aí, né, de artifícios, né, como acompanhamento mesmo dessa ingestão alimentar, e a gente usa a mão muito da suplementação, né, como uma terapia que vai colaborar para essa melhor ingestão alimentar desse paciente. Né, os suplementos, primeiro, né, a gente avalia essa ingestão alimentar do paciente. Se ele consegue ingerir até ali 70% das necessidades nutricionais dele para aquele momento, ele tem indicação de um suplemento nutricional. Se esse paciente já está ingerindo menos que 60% das necessidades dele, aí a gente tem que partir para uma via alternativa de alimentação, né? Que vai ser uma sonda, uma terapia nutricional integral, que a gente fala, né? Agora, se mesmo assim esse paciente não consegue atingir as necessidades dele por meio da terapia nutricional integral, ele tem indicação aí, às vezes, de uma terapia nutricional até parenteral, ou, né, se ele não tem um trato gastrointestinal íntegro, então também vai ser direcionado para essa terapia nutricional parenteral. Mas os suplementos, eles são muito importantes no tratamento do paciente, né? Eles nos auxiliam muito. Dá um aporte para ele. Dá um aporte, né? A gente tem produtos, os suplementos, eles são produtos industrializados, né? A gente tem suplementos completos em termos de nutrientes, ou suplementos específicos, né? Às vezes só de proteína, de carboidrato, de lipídio. E de acordo, né, com esse monitoramento que a gente faz dessa ingestão do paciente, a gente vai estar indicando aquele que melhor, né, vai atingir as necessidades do paciente. Cada caso vai ser um caso, Isso. Né, Luana? E falando novamente da desnutrição, ela causa todo esse impacto negativo. Sim. Que você falou no prognóstico do paciente. Além dos suplementos, tem mais alguma coisa que pode ser feito para minimizar isso? Sim, por meio de aconselhamento, né, nutricional que a gente faz. Esse aconselhamento nutricional, logo ali, igual eu falei, no início do tratamento, né, do paciente, a gente vai estar focando, né, nas preferências desse paciente, na melhor qualidade de vida dele, e focando também nas fases, né, do tratamento oncológico, que a gente sabe muitas vezes que esse paciente vai desenvolver sintomas, né, como, por exemplo, inapetência mesmo, devido ao tratamento oncológico, náusea, vômito, mucosite. E então a gente já antevém muitas vezes nesse aconselhamento nutricional quais são as estratégias, né, que a gente vai estar orientando esse paciente para que durante, né, quando ocorre esses sintomas, né, essas intercorrências, ele consiga, né, já estar orientado para estar alimentando melhor. Porque o fundamental é isso, né, que a gente consiga garantir que esse paciente esteja atingindo as necessidades nutricionais dele. Então, o aconselhamento nutricional, né, diante das preferências alimentares do paciente e dentro das condições dele também, né, também uma estratégia, né, que a gente usa importante para o sucesso aí do tratamento. Uhum. Então, nós temos aí como estratégia a suplementação, Isso. Esse aconselhamento que você acabou de dizer, de acordo com as preferências, né, do paciente. E importante também, como você disse, esse acompanhamento nutricional antes dele começar a quimio, começar a rádio, né, para que ele fique mais forte e suportar, né, a rádio ou a quimioterapia, ou talvez uma cirurgia de colo retal, nós não sabemos, né, o que será. Isso. E você tocando, né, na parte da cirurgia, por exemplo, hoje a gente sabe também, né, que os suplementos nutricionais, eles são... a gente tem evidências fortes de suplementos nutricionais específicos, né, com nutrientes específicos para esse período perioperatório, né, que a gente fala.
Então, o paciente, né, oncológico, e dependendo aí do grau, né, dele de desnutrição, ele vai ter uma indicação, né, de quantos dias que a gente vai usar esse suplemento, mas a evidência é forte, né, de que esses pacientes que são acompanhados com esse suplemento nutricional têm uma melhor resposta, né, a esse tratamento cirúrgico, né, menor taxa de infecção, melhor cicatrização e um melhor desfecho cirúrgico mesmo. E também eu acredito que menor taxa de voltar para o hospital, né? Isso. Porque se ajuda na cicatrização, no trato da infecção, então a chance dele voltar para o hospital é bem pequena. Isso, né? Então, assim, o paciente, ele conseguindo, né, uma melhor resposta imunológica, né, que a gente fala, que é um preparo imunológico que a gente fala antes antes da cirurgia, né, esse paciente faz, né, um processo melhor ali de cicatrização, de recuperação, e com certeza evita que ele reinterne. E, no geral, né, esse paciente estando melhor nutrido, a chance dele, né, estar internado, né, tem um menor tempo, se ele necessitar, ele tem a chance dele ter um menor tempo de internação, menor chance de desenvolver lesão por pressão, né, tudo isso, a suplementação e essa adequação, né, da alimentação, alcançar as necessidades nutricionais por meio de terapia nutricional, né, seja a terapia nutricional oral, seja interal, seja parenteral, é fundamental, né, para que ele consiga passar por todo esse processo. E, Luana, o que pode ser feito, se você tem uma dica para nos dar, para melhorar esse acesso à suplementação? Porque nós sabemos que os suplementos não são baratos, né? Principalmente para os pacientes aí que são mais carentes. Isso mesmo, né? É um desafio nosso muito grande, né? A gente sabe da evidência, mas muitas vezes esses suplementos são caros e, né, diante de tantos custos aí já do tratamento, a população não consegue, né, manter acesso ou então manter, né? Porque não adianta, às vezes, consumir um suplemento apenas ou uma quantidade pequena, né? Tem que ser dentro de uma quantidade que realmente vai atingir as necessidades dele para ser eficiente. Então, acho que isso primeiro, né, essa conscientização da população da importância da nutrição, né, tanto no tratamento. Às vezes, quando a gente chega no hospital, né, para avaliar um paciente, o pessoal fica assim, nossa, nutricionista, né, que a gente às vezes vai perguntar, né, fazer essa triagem nutricional, se perdeu peso, se tem redução da ingestão alimentar. Às vezes o pessoal estranha um pouco porque associa muito a nutrição a estética, né, ao emagrecimento, mas eu acho que se a população, em primeiro lugar, está consciente, né, de que a nutrição é fundamental no tratamento, né, do paciente oncológico, ela própria, né, já consegue cobrar mais se esse paciente está sendo acompanhado por um nutricionista, se a equipe, né, de terapia nutricional já passou ali no quarto, já avaliou esse paciente, ou mesmo em ambulatório, né, se esse paciente cobrar da equipe médica, se esse paciente vai ter um acompanhamento nutricional, né? Então, acho que o primeiro passo é essa conscientização, para nós mesmos, né, como população, tendo essa consciência, cobrar, né, esse acompanhamento. E aí também o paciente, ele precisa ter acesso a essas informações, como você falou, a conscientização, e ter acesso de que é um direito dele. Isso. E que ele pode também ajuizar uma ação. E aí já é um outro assunto para que nós conversemos depois, mas é bem importante que a população se conscientize sobre o que é verdadeiramente estar nutrido. Isso, com certeza, né? Tanto como a gente falou, tanto para prevenção, né, quanto se esse paciente está com câncer, né, a importância da nutrição no tratamento dele, é fundamental que a população tenha essa consciência, né, para que a gente tenha melhores desfechos, para que a gente consiga, né, de fato, minimizar, né, esse período tão difícil aí da vida do paciente. Sim. Luana, muito obrigada pela entrevista. Nada. Você abrilhantou o SOS Convida de hoje. Muito obrigada mesmo. E eu espero conversar com você outras vezes, porque eu tenho certeza que nós temos muito a falar sobre outros temas, sobre outros assuntos que envolvem aí a nutrição. Eu que agradeço, né, de ter essa oportunidade, esse espaço aqui para falar desse tema tão importante, né, que é a nutrição nos pacientes oncológicos. E para você que nos acompanhou até aqui, eu e a Luana deixamos o nosso abraço. Até a próxima semana. Um beijo, até lá. Fique com Deus.